Fala Dev, bem-vindo ao IA na Prática, o evento gratuito aqui da Rocket City. É muito bom ter você aqui comigo nessas aulas e eu sou Daniel Soria, trabalhei aí por 8 anos praticamente como consultor e arquiteto de inteligência artificial na IBM e atualmente eu tenho uma startup também de inteligência artificial que se chama Lumen. Em 2 aulas a gente vai estar construindo um projeto de inteligência artificial do zero, utilizando o modelo de LLM da OpenAI, o GPT, né, que é o modelo de inteligência artificial que fica por trás do ChatGPT. A gente vai estar utilizando Python e também a gente vai estar usando Creo AI, que é um framework, uma biblioteca para criar agentes de inteligência artificial que está sendo muito usada no mundo todo. Inclusive, ela foi criada por um brasileiro. E antes da gente começar, eu preciso dizer que esse conteúdo ele é um pouco intermediário, tá? Não é tão iniciante, então você vai precisar ter alguma noção de programação. A gente vai estar utilizando Python, você vai precisar saber como utilizar as bibliotecas e executar e construir algumas funções, tá certo? No final dessa aula, a Rocket City vai lançar um desafio que, ao concluir, você começa a participar de um sorteio de uma camiseta exclusiva do evento. E tem mais, completando os 2 desafios das 2 aulas, além de você garantir o seu certificado de participação, você também vai estar concorrendo a uma bolsa de estudos aqui da Rocket City para poder estar estudando mais sobre Python, inteligência artificial e um monte de outras tecnologias que tem na plataforma. Nessa primeira aula a gente vai estar utilizando os frameworks e as bibliotecas que eu citei antes, do Creo AI, vamos usar LangChain no Python, para a gente poder estar de fato construindo uma estrutura de agentes de IA para executar o nosso projeto. Então, bora pro código. Vamos lá. O que vai ser o nosso projeto aqui na prática? A gente vai estar construindo um agente de inteligência artificial para poder fazer avaliação de ações, né? Pois aqui entre parênteses stocks, para ficar claro que não são ações de agir, ações de mercado, beleza? É claro que assim, pessoal, isso aqui não é um caso de uso aqui para a gente aprender a utilizar a inteligência artificial para valer. E aí a gente vai construir esse agente aí para fazer avaliação de ação. Lembrando que isso não substitui o trabalho de um especialista em investimentos, autorizado pela CVM, autorizado pelas instituições competentes, né, certificado para poder fazer recomendação de ação, tá certo? Nossa inteligência artificial não substitui isso e ela não gera essas recomendações para que vocês saiam comprando essas ações, tá bom? É um caso de uso aqui para a gente aprender a utilizar a inteligência artificial apenas, perfeito? Beleza? Bom, então, vamos lá. Primeiramente, qual que seria o passo inicial, né, para fazer uma avaliação de ação? A gente poderia chegar lá no ChatGPT e fazer uma pergunta. O que você acha sobre as ações da Apple? Tá certo? Ponto aqui importante, né? O ChatGPT, ele é apenas um front-end, tá certo? Que se comunica com o modelo do GPT, modelo de LLM, que está lá na OpenAI, tá certo? O ChatGPT é o front, por trás você tem o modelo do GPT, que é um modelo de LLM. Bom, vamos fazer aqui um teste, né, para ver como que funcionaria justamente lá no GPT, né? Então, vamos fazer aqui uma pergunta. O que você acha das ações da Apple? Beleza? E o modelo do GPT aqui vai trazer uma resposta, né? As ações da Apple costumam ser vistas como uma boa oportunidade de investimento, devido à empresa ser líder de tecnologia e inovação. A Apple tem uma base sólida de clientes, lucros consistentes. No entanto, com qualquer investimento, ele mesmo já fala, é importante considerar fatores como a volatilidade de mercado, a competição e as tendências tecnológicas futuras. Você está pensando em investir na Apple ou apenas curioso sobre o desempenho? Vou até continuar. Estou pensando em investir. Certo? Aí ele já traz um passo a passo para a gente, antes de investir, fazer uma análise financeira, inovações de produtos, olhar a concorrência, avaliação de risco e ter uma consultoria profissional. Tá certo? Beleza. Isso aqui é uma resposta do modelo padrão aí do GPT, né? Foi uma boa resposta, mas de fato
ele próprio não considerou até mesmo as coisas que ele fala aqui, ó. Análise financeira, né? Ele não fez uma análise da concorrência e do mercado, tá certo? Por quê? Porque ele é um modelo de linguagem pronto para responder algumas questões mais padrões aqui sobre as perguntas que são feitas para ele. E agora o que a gente vai aprender nessa aula é justamente como utilizar esse mesmo modelo para ter uma resposta mais assertiva através de um agente de IA. Mas primeiramente, né, o que são LLMs? LLMs são modelos gerais treinados com uma vasta quantidade de dados, por isso large, tá certo? Eles são feitos e foram treinados para aprender padrões linguísticos, ou seja, language, tá? E eles conseguem fazer várias tarefas diferentes, por isso que são models, né? Não é um modelo somente dentro do GPT, por exemplo. São vários modelos que conseguem realizar tarefas como tradução, classificação, gerar um texto, né? Porque ele sempre gera uma resposta única pra gente, tá certo? Então, é isso que são os Large Language Models que a gente tem visto tanto aí no mercado e surgindo com uma certa força no mundo de tecnologia. Então, modelos de LLMs que temos hoje. GPT, que foi o que a gente usou ali, né? Lembrando que a gente usou o GPT está por trás, né? E o front é o ChatGPT, que a gente conhece. O Llama, da Meta, o Gemini do Google, entre outros, tá? Existem vários outros modelos open source, modelos menores, maiores, modelos específicos para uma determinada tarefa, né? Mas existem aí, então, vários modelos de LLM surgindo. E um ponto importante é que, como a gente viu que o GPT deu uma resposta boa com relação a ações, mas não tão precisa, ele não fez uma avaliação da Apple para poder falar que é uma boa oportunidade. Ele olhou para o passado e falou, em geral, né, as pessoas falam que a Apple é uma boa empresa para se investir, mas você tem que fazer uma avaliação mais minuciosa. Por quê? Porque esses modelos são gerais, né, como está o primeiro item aqui. São treinados com uma vasta quantidade de dados e não necessariamente eles não são específicos para aquela ação que a gente estava pedindo ou não conseguem executar uma ação específica. E aí que a gente entra com os agentes de IA. O que são agentes de IA? Agentes de IA são soluções aqui meio que autônomas que conseguem realizar já uma cadeia de processamento para executar uma tarefa específica, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem, né, a nossa pergunta: o que você acha das ações da Apple, ok? E aí a gente tem um agente de IA que vai passar por essas 3 etapas. A primeira delas é a perception. Ele vai perceber o ambiente. Nesse caso, o ambiente é um input, uma pergunta do usuário, mas poderia ser, por exemplo, um banco de dados que recebeu um arquivo novo, certo? Uma mudança numa página, alguma variação do ambiente que ele vai ter a percepção e entender o que aconteceu. Depois ele tem uma etapa de reason, né, de raciocínio, assim, entre aspas, de validar o que precisa ser feito ali, e aí de fato tomar uma ação, fazer alguma coisa e enviar essa resposta para o usuário, tá certo? E para executar essas 3 etapas, né, o agente de IA ele tem algumas capacidades atreladas a ele, né? Primeiramente, o agente de IA ele precisa de um motor de LLM, tá certo? Que é um motor que vai de fato executar, por exemplo, o entendimento do que foi o input, tá certo? Que vai, entre ele mesmo, usando o próprio motor, fazer o reason, né? Tipo, construir ali uma cadeia de pensamento, assim, de pergunta e resposta dentro do próprio agente de IA para saber o que ele precisa fazer, tá certo? Então ele precisa desse motor. No nosso caso, a gente vai estar usando o próprio GPT, tá certo? Ele tem uma memória, ou seja, para poder guardar aí por um período o que foi a percepção que ele teve, o que foi o reason, o que é a action, certo? Ele tem uma lista de tarefas a serem executadas, que é justamente o que ele vai olhar para saber quando ele for
fazer o reason ali do que precisa ser feito, e ele tem uma caixa de ferramentas justamente para poder tomar as ações, né? E através do reason disparar a ação para uma dessas ferramentas, tá? Essas ferramentas podendo ser, por exemplo, fazer uma pesquisa na internet, mandar um e-mail e dentre outras coisas que você pode colocar como ferramenta, tá certo? Então, o agente de IA, ele é essa unidade individual aqui que consegue realizar uma série de passos para poder estar executando alguma ação pelo usuário, tá certo? Bom, e aí a gente chega no nossa ferramenta, o framework que a gente vai estar usando aqui também, que se chama Creo AI. Creo, né, se você traduzir do inglês para português, é equipe, né, grupo, AI, ou seja, grupo de IAs. Então, a Creo AI, ela é uma biblioteca, né, um framework que fornece para a gente uma série de métodos que facilitam a gente criar um grupo de agentes de inteligência artificial. Então, em vez de ter um agente, a gente pode ter vários agentes. E ela fornece também as ferramentas para a gente conseguir fazer de uma forma mais otimizada aí essa questão de tasks, memórias, ferramentas, para ele poder fazer todo esse passo a passo e executar. Então, é isso que a Creo AI fornece para a gente, tá? Uma ferramenta, inclusive, que está sendo muito utilizada no mercado, não só no brasileiro, mas internacional, mas que foi desenvolvida por um brasileiro, tá certo? Então, muito legal a gente estar exportando uma tecnologia que está sendo bem utilizada por aí, tá bom? Então, inclusive, se você for procurar cursos fora, até mesmo do Andrew Ng, né, que é uma referência de inteligência artificial, fez um curso rápido ali demonstrando o uso de IA com Creo AI junto com o founder da Creo AI, o brasileiro, que estava lá nos Estados Unidos junto com ele fazendo a demonstração. Então, uma ferramenta aí que está sendo bastante utilizada, tá certo? Então a gente vai estar usando o Creo AI para criar esse grupo de agentes, executar tarefas a partir de ferramentas. Bom, de volta ao nosso projeto aqui, então, AI Agents para avaliação de ações do mercado, tá certo? A gente pode aqui, até mesmo o próprio GPT nos deu um passo a passo que a gente deveria fazer, né? Mas aqui eu tomei a liberdade de pensar em um passo a passo nosso e daí a gente transformar isso aqui em agentes de IA. Então, quando a gente for fazer uma avaliação de mercado, né, por exemplo, de uma ação, pontos importantes para a gente olhar. Fazer uma análise do preço histórico dessa ação, quanto ela custa hoje, quanto ela custou no passado, tá certo? Fazer uma análise das notícias, do que está acontecendo referente a essa empresa. Será que ela está tendo boas notícias? Notícias ruins? Aconteceu algum fato relevante? E aí, analisando esses dois pontos, fazer uma recomendação para o usuário sobre a ação, tá certo? De novo, lembrando aqui que isso não substitui, tá? Não é para você sair comprando a ação que esse modelo nosso agente IA oferecer para você, tá? É só para a gente fazer um caso de uso aqui, tá certo? E isso não substitui nenhum trabalho profissional de investimento e análise de ações, tá certo? Beleza? Bom, então, vamos transformar essas 3 etapas que a gente disse aqui para agentes de IA. E a gente vai estar criando, então, 3 agentes de IA que vão funcionar sequencialmente, tá certo? Então, o primeiro agente de IA, ele vai fazer uma análise do preço histórico. Então, esse agente de IA, ele tem a sua etapa de perception, de reason, de action, sua memória, suas tasks e sua ferramenta, usando o modelo do GPT, tá certo? Tudo isso fornecido pela Creo AI, por métodos da Creo AI, e ele vai usar uma ferramenta do Yahoo Finance. Yahoo Finance fornece uma biblioteca e uma API para a gente poder estar puxando preços de ações e o seu histórico também. Então, a ferramenta desse primeiro agente vai ser o Yahoo Finance.
O segundo agente vai fazer uma análise das notícias da empresa, tá? Utilizando, por exemplo, vai fazer o Perception, o Reason, a memória, Task e Tools, e vai usar o DuckDuckGo para fazer essa pesquisa, tá certo? O DuckDuckGo fornece aí uma API para a gente consultar notícias, não só notícias, mas uma pesquisa em geral na internet. E o último, a gente vai de fato fazer essa avaliação e passar uma recomendação da ação. Na verdade, vou até mudar aqui para avaliação da ação, né? Para de novo não ficar parecendo que é para você sair comprando essa ação que nossos agentes de IA vão fornecer, tá bom? É uma avaliação por inteligência artificial e não quer dizer que vai ser a ação que você deve comprar e vai crescer, etc. Tá bom? Então, vamos pro código e vamos começar a construir essa nossa solução com agentes de IA. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiramente, vamos estar criando um arquivo Jupyter Notebook, Creo AI Stocks, vamos chamar assim. É um arquivo Python IPYNB, tá? Que é o arquivo Jupyter Notebook, perfeito? Por que a gente usa o Jupyter para estar fazendo desenvolvimento, né? O notebook Jupyter, ele tem esse formato de células, né? Então isso facilita para a gente estar vendo e analisando erros que possam estar acontecendo ao longo do código de uma maneira mais otimizada aqui do que se fosse um arquivo Python script inteiro .py, tá certo? Então assim, o Jupyter é muito utilizado para o desenvolvimento de inteligência artificial e também para análise de dados. É claro que depois, na próxima aula, quando a gente for fazer o deploy dessa aplicação, a gente vai transformar ela num arquivo Python, tá? Mas para o início do desenvolvimento é bom que seja um arquivo Jupyter, tá bom? Por isso esse final IPYNB. É IPython Notebook, se eu não me engano. Ok? Então, bom, vamos lá. Eu vou deixar essa primeira célula aqui para instalação das libs, tá? Então, à medida que a gente precisar instalar uma biblioteca, a gente coloca nessa célula para ser executado. E aí aqui a gente vai começar de fato a construir o nosso código, importando algumas libs que nós vamos usar. A lib.json, a lib.os, tá certo? Que são bibliotecas já padrão aqui do Python, tá certo? Vamos importar a biblioteca datetime. From datetime, import datetime, tá? Porque a gente vai estar trabalhando com datas e horas e tal. Bom, eu adicionei um Markdown aqui em cima, tá? O Markdown é uma célula apenas de texto ou imagem para a gente poder deixar aqui a nossa solução para a gente ir acompanhando, tá certo? Bom, primeiramente a gente vai criar esse agente que vai fazer análise do preço histórico da avaliação, certo? E a gente vai usar o Yahoo Finance como ferramenta. Então, antes de começar a criar o agente, a gente vai importar o Yahoo Finance para poder justamente estar criando essa ferramenta, tá ok? Então, vou dar aqui um import Yahoo Finance, tá certo? SYF. Eu vou importar a lib Yahoo Finance, mas eu vou simplesmente colocar aqui YF só para facilitar na hora de ter que utilizar, não ter que ficar escrevendo toda hora Yahoo Finance, tá certo? Bom, então já temos aqui a primeira lib que a gente precisa instalar, tá? Você pode instalar no terminal, mas se quiser instalar dentro do próprio notebook, você precisa colocar esse ponto de exclamação, pip install Yahoo Finance, ok? No meu caso já está instalado, então instale, tá certo? Vai fazer a instalação aí do código. Só deixa eu fazer assim para não ficar aqui. E aí execute
a célula de import das libs, tá bom? Import das libs. Beleza? Ok. Então vamos lá começar a utilizar essa ferramenta, ok? Bom, primeiramente a Yahoo Finance ela tem alguns métodos, mas o método que a gente vai estar utilizando é o método de download, tá certo? E aí precisa se passar um ticket. O que é o ticket? É o código da ação, né? Toda ação ela tem um código, por exemplo, da Apple é a APL, certo? Que é o código lá da bolsa. Existem vários outros, na Bolsa do Brasil também tem outros códigos e assim por diante, certo? Então a gente vai estar usando esse código. Aí a gente precisa passar um start. O que seria esse start? É a data, por exemplo, de quando eu quero que comece a puxar. Vou colocar 8 de agosto de 2023, tá certo? E o end, eu quero que ele traga até, vamos ver aqui, 8 de agosto de 2024. Beleza? Ok? E aí, isso aqui vai... Deixa eu botar aqui na frente. Stocks. Stock. Fez o download. Se a gente der um print no estoque aqui, temos o histórico de preços de ações da APL da Apple. Ok? Beleza. Vamos lá. A gente vai usar esse método aqui como uma ferramenta da Creo AI, tá certo? Quando a gente vai criar um agente de IA, a gente pode estar usando ferramentas que existem, ferramentas já existentes, tá certo? Fornecidas pela Creo AI ou por outras bibliotecas que trabalham com IA, como vai ser o caso do Go para frente. Mas no caso do Yahoo Finance, a gente vai usar direto a lib do Yahoo Finance. Então a gente precisa transformar esse método numa ferramenta, tá certo? O Creo AI fornece os métodos para a gente construir qualquer função em uma ferramenta que possa ser usada por um agente de IA, tá certo? Então se você quiser criar uma função própria de cálculo ou uma função própria de chamada para uma API específica tua, você criou uma API interna da tua empresa e você quer disponibilizar ela como uma ferramenta para um agente de IA. Você consegue a partir desse método que a gente vai estar usando agora, tá? Você consegue transformar qualquer função em uma ferramenta para ser utilizada por um agente de inteligência artificial, tá bom? Beleza. E como que a gente faz isso? Bom, primeiramente a gente precisa transformar isso daqui numa função, tá? Então eu vou chamar aqui de def fetch stock price. Então é uma função que agrupa o preço da stock price, os preços de uma ação. Ela precisa receber aqui, eu vou chamar um ticket, tá? Que eu vou substituir aqui no lugar do APL que a gente passou, ticket. Então ela vai usar o parâmetro que ela receber aqui para buscar no Yahoo Finance e ela vai retornar return stock. Função bem simples, tá certo? Executada aí a função, ok? Beleza. Transformei isso numa função. Agora eu preciso transformar isso numa ferramenta, né? A função está pronta. A gente precisa transformar ela numa ferramenta. E aí para isso a gente já vai começar a utilizar a Creo AI, ok? Então vamos importar from Creo AI, import tools. Mas antes a gente vai usar esse método, tá? Então precisamos instalar a Creo AI, mas antes vamos dar uma olhadinha lá na documentação da Creo AI para a gente entender um pouquinho mais sobre ela. Então vamos lá, Creo AI aqui no Google, primeiro link, Creo AI Platform for Multi-AI Agents. Então temos aqui a plataforma da Creo AI, eles vendem um serviço Creo AI Plus para Enterprise, etc. Mas a gente vai aqui em documentação, tem aqui como instalar, a gente vai estar
utilizando isso. Deixa eu até deixar em uma outra aba aqui. Mas a gente tem aqui, ó, o que a gente quer ver é o Core Concepts, conceitos principais. Os conceitos principais que temos: agentes, as tasks, as tools, os processos, crews, o grupo, pipeline, training, memory, planning, tá certo? Então o que é o agente? O agente é uma unidade autônoma programada para performar uma task, tomar decisões e comunicar com outros agentes, tá certo? E a gente tem aqui todos os papéis que eles têm, certo? Vamos ver as tasks. O que são as tasks? O que é uma task? Uma task é um assignment específico para ser completado por agentes. É uma tarefa específica para ser completada pelos agentes de IA, tá certo? E aí ela fornece um detalhamento específico do que precisa ser feito, tá certo? E a tools é uma capacidade para empoderar os agentes, como, por exemplo, web search, análise de dados, para poder ser usado para colaborar com outros agentes, assim como delegar tasks e etc. Ok? Beleza. Vamos voltar lá para o nosso código. Mas antes, cadê aqui? Aqui, ó. Instalando o Creo AI. Como que a gente instala? A gente precisa dar um pip install Creo AI. Eu vou copiar isso aqui e já colocar lá no nosso código. Mas ó, a gente precisa instalar esse cara aqui também, ó. Meio esquisito, né? Uma string, mas é para a gente poder utilizar as tools. Então é esses dois aqui que a gente precisa instalar e vamos colocar isso lá no nosso código, ok? Então, como a gente viu lá, pip install Creo AI e pip install Creo AI Tools, ok? No meu caso, eu já instalei, tá? Então ele já vai funcionar. E eu já vou importar aqui tanto o Tools quanto o Agent, o método de Agent que a gente vai usar, quanto o método de Task que também vamos usar, ok? Vamos construir agora a nossa ferramenta. Então, a gente vai usar o método de Tools, ok? E vamos lá. Eu vou chamar essa ferramenta de... deixa eu pensar aqui. Yahoo Finance Tool. Vamos lá, mais fácil. Yahoo Finance Tool, ok? E isso eu vou usar o método de tools, ok? E aí a gente vai estar criando a nossa tool aqui para poder ser executada, utilizada pelo nosso agente de IA, ok? A nossa ferramenta que a gente vai construir aqui, vamos dar o nome dela de Yahoo Finance Tool. Opa. Finance aqui. Beleza. Além disso, precisamos de uma description. Tá? O que é essa description? É uma explicação detalhada do que é essa função que a gente está criando, né? Que não é uma função default, é uma função própria, executa para que o nosso agente de IA consiga executar e entender para que serve essa ferramenta. Então, eu vou colocar aqui, ó, fetches stock prices para um ticket, tá certo? Então ela captura os preços de ações para um ticket from the last year, por exemplo, do último ano, sobre uma specific stock from Yahoo. Pronto. Então, essa ferramenta ela vai pegar preços de ações para um ticket do último ano, né, dessa ação específica company, vou por aqui na verdade, from Yahoo Finance API, beleza? E aí vem de fato a função. Então é uma função lambda que recebe aqui um ticket, tá certo? E a partir disso ela vai executar a função anterior
passando o ticket. A função que a gente criou ali em cima. Tá certo? Essa é a nossa ferramenta. Opa, a gente vai, na verdade, fiz uma confusão aqui. Para criar uma tool própria, a gente vai estar usando o tool do LangChain, tá? Que é uma outra ferramenta, uma outra biblioteca, muito utilizada aqui também para mexer com inteligência artificial generativa. E o tool dela que a gente vai estar usando é o tool da LangChain, tá bom? Instala a biblioteca do LangChain, importa o tool e agora sim vai executar o nosso código aqui. Perfeito. Criada a tool, tá? A gente pode testar ela para ver se ela está funcionando. A gente pode testar ela aqui assim, por exemplo, Yahoo Finance Tool .run e podemos passar o ticket do AAPL, response e aqui o print do response. Aí, tá aqui. Então a nossa tool tá funcional, tá certo? E agora sim, de fato, a gente vai usar o Creo AI. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o nosso primeiro agente, que é esse cara aqui, tá certo? A gente já criou a tool dele. Outro fator que a gente precisa, o modelo de LLM. Então, a gente vai usar o da OpenAI, certo? Criar um modelo de LLM. Criar não, né? Importar. E... bom, primeiramente vamos fazer o import da biblioteca e a gente vai pegar do próprio LangChain também .openai, underline OpenAI, import chat OpenAI, tá certo? Então tá aí mais uma lib que a gente precisa instalar, pip install LangChain-OpenAI, tá? E o meu já está instalado, então já executou. Então vamos lá. Deixa eu até... criando... tool Yahoo Finance Tool. Beleza. Agora, importando OpenAI LLM, o GPT, ok? Então, o nosso modelo de LLM vai ser o chat da OpenAI, tá certo? Ele vai utilizar, a gente pode, se a gente deixar default, ele usa o modelo 4.0. No nosso caso, a gente quer usar o GPT 3.5 Turbo. Por quê? Porque o modelo da OpenAI, da GPT, ele vai ter sempre custo para a gente. E como que a gente vai pagar por isso? Com essa OpenAPI Key. Tá vendo que executar ele aqui vai dar erro? Porque ele está pedindo justamente para a gente pegar a chave de API para ele poder se conectar ao modelo, tá certo? Então a gente tem que criar aqui, ó, OS Environment, tá vendo? OS, uma variável de ambiente que se chama OpenAI API Key, tá certo? E ela vai ser igual a uma string que a gente vai tá pegando lá da plataforma da OpenAI, tá certo? Então vamos vamos lá na plataforma da OpenAI, que é na platform.openai.com. Eu já estou logado aqui no meu, caso você não tenha, cria uma conta, ele vai pedir um cartão. Usar os modelos de LLM da OpenAI tem um custo, tá certo? Mas é um custo que não é exorbitante. Eu usei até que bastante no último mês. Recentemente eu paguei 8 centavos de dólar, né? Você pode pôr um limite aí máximo que você queira gastar. E aqui no dashboard, em API Keys, que a gente consegue capturar a nossa API Key, tá bom? Eu vou criar uma nova aqui para a gente utilizar. Então, create a new secret, vou colocar AI Agent, create secret, e tá aí a chave de API. Essa chave de API que a gente precisa utilizar
aqui no nosso código para que ele se autentique lá na OpenAI e instancie o nosso modelo aqui de LLM como o ChatGPT. O ChatGPT não, desculpa, o GPT 3.5 Turbo, tá bom? Beleza? Ok. Então, criamos o nosso modelo de LLM, importamos o modelo de LLM, que é essa caixinha aqui. Agora a gente vai criar o próprio agente. E aí sim, usando Creo AI Agent, tá bom? Então vamos lá. O nosso primeiro agente, eu vou chamar ele de, sei lá, Stock Price Analyst. Aí, tá bom? Então eu vou usar o método de agent da Creo AI e a gente vai passar uma série de parâmetros para ele tá conseguindo utilizar e construir esse agente. Então vamos lá. Aqui, método de agent da Creo AI, tá? Então estou na documentação, agents. O que é esse método de agente? Ele vai ter como atributos. Olha lá, tem alguns que são opcionais, mas alguns são obrigatórios. Então o role é obrigatório. Ele vai definir a ação desse agente, a função desse agente dentro do crew, dentro do grupo de IA, tá certo? O objetivo, qual que é o objetivo específico desse agente, tá certo? Que vai guiar esse agente durante o processo de decisão ali do que ele precisa ser feito. O backstory provê um contexto geral sobre qual que é o role e o objetivo para enriquecer mais ainda essa interpretação do agente, do que ele precisa fazer e do papel dele. O LLM, tá certo? Que a gente acabou de importar. E ferramentas, caso sejam opcionais, além de uma série de outros fatores. Quantas interações, por exemplo, a gente vai permitir aqui? Qual que é o tempo máximo de execução? Verbose. Então o verbose ele vai ir detalhando os logs de execução. A gente vai deixar isso true para a gente poder ir vendo o nosso modelo, o nosso agente executando as tarefas, tá bom? Se ele pode delegar essa task para outra pessoa ou perguntar, outro agente, ou perguntar para outra agente. Então tem uma série de parâmetros aqui que a gente vai estar aí utilizando, tá certo? Bom, então vamos lá. Os parâmetros obrigatórios é o role, certo? É o role, é o goal, né, o objetivo e o backstory, tá certo? Além disso, a gente vai estar usando o verbose true, certo? Verbose igual a true, para poder ver todo o passo a passo desse agente. A gente vai estar... Tinha ali... Peraí, deixa eu pegar aqui na documentação de novo. O LLM. Beleza. O LLM que é igual a esse LLM. Certo? Além disso, a gente vai usar o max iter, que é o máximo de interações. Vou por 5. A gente vai permitir que ele tenha memória. E a gente vai ter aqui a tools que ele vai utilizar. Tá certo? Beleza. Então, esses são os parâmetros que a gente vai estar usando para criar o nosso agente. Vamos começar aqui com o role, né? Teve alguns que a gente já preencheu, mas vamos para o role. Qual que é o role desse cara? Desse carinha aqui? Analisar o preço histórico da ação. Então, eu vou colocar aqui Senior Stock Analyst. Senior Stock... eu vou colocar Senior Stock Price Analyst. Certo? Qual que é o objetivo desse cara? Encontrar o ticket, o preço do ticket e analisar, né? Analysis trends. Ok? E analisar as trends.
Esse é o objetivo. Qual que é o... Opa, vamos por assim. Ué. Queria que ele já aparecesse as 3, mas tudo bem. Vamos por... Ok. Fazer assim para conseguir escrever um texto maior, né? Qual que é o backstory desse cara? Vamos colocar aqui. Você é um... you are... você é altamente experienced in analyzing the price. Pronto, ok. Então vamos lá. Qual que é o backstory que eu coloquei aqui pra ele? Cara, você é um altamente experiente em analisar o preço de uma ação específica e fazer predições sobre o futuro preço dela, tá certo? Então, demos o role, o goal e um backstory para ele. Verbose true para a gente poder estar vendo a ação de que ele está tomando ao longo do tempo, o LLM, max iter, ou seja, você pode interagir nesse ciclo de perception, reason e action até 5 vezes, memory true e a tools. Qual que é a tools que a gente vai usar? É Yahoo Finance Tool, que é a tool que a gente criou ali em cima. E aí temos o nosso primeiro agente construído, tá certo? Beleza? Legal. Dado que agora a gente já tem o nosso primeiro agente, a gente vai fazer o quê? A gente vai por exemplo, criando uma tarefa para esse agente executar, tá certo? Então essa tarefa, vamos colocar, por exemplo, vamos chamar de get stock price, ok? E a gente vai usar o método de task, e aí essa tarefa vai estar atrelada a esse agente, tá bom? Então vamos lá, voltar aqui na doc. Então, tasks. O que a task precisa? Uma description do que é a task, qual que é o agent que vai executar essa task e qual que é o expected output, uma descrição detalhada do que é essa task quando ela estiver completa, o que ela se parece, como ela se parece, tá certo? Então, os 3 parâmetros obrigatórios aí da task, tá bom? Então, vamos voltar lá no nosso código e construir a nossa task. Então a task vai ser description, vamos colocar uma descrição para task. Analyze the stock ticket price history, okay, and create a of up, down or sideways. Beleza? Então, qual que é a descrição? Analisar a estoque com o ticket, essa ação, né, com esse ticket, analisar o preço histórico dela e criar uma análise de trend para up, né, cima, baixo ou de lado, tá certo? Se o preço vai andar de lado. Aí vem o nosso expected output, tá certo? Então o expected output é como que a gente quer que de fato
isso saia como output, tá? E aí vai ser specify the current trend stock price, ok? Up, down or sideways, beleza? E aí eu vou dar um exemplo aqui para ele, por exemplo, tá? EG é exemplo em inglês, stock, se stock for APL, tá? Price up, ok? Então tá aí um exemplo de como eu quero que ele dê o output pra gente. Opa, e aí por final, não é aqui, é aqui, ok. E aí no final, agent, que é qual que é o agente responsável por essa tarefa, que é o Stock Price Analyst, tá certo? Beleza? Pronto, criamos o nosso primeiro agente que usa o Yahoo Finance Tool e que tem aqui a task de fazer, de pegar o preço da ação. Ok? Bom, vamos para o próximo analista, certo? O próximo agente. O próximo agente vai fazer uma análise de notícias, tá? Então eu quero que esse agente seja News Analyst. New Analyst, não. News Analyst, ok? Vai ser um agent de novo. Agent. Método de agent. E vamos lá. Vou até copiar aqui os parâmetros para a gente só ir alterando, tá certo? Vamos ter o role, o goal, o stock price, o backstory, né? Ok. E a tua aqui. Então vamos lá. O role. Esse cara aqui vai ser um analista um analista da notícia, certo? Role. Stock News Analyst. Qual que é o objetivo dele? Create a short summary of the market news related to the stock ticket company, ok? Então, criar um sumário das notícias relacionadas a Stock Company Ticket tal, ok? Specify a trend, the current trend, up, down or sideways, ok? Deixa eu transformar isso aqui. Opa. Pra gente poder continuar escrevendo aqui para baixo. With or sideways, with the news context. Tá certo? Então, cria um sumário das notícias relacionadas a essa ação, especifique uma trend up, down or sideways de acordo com o contexto das notícias, ok? Aí, vou colocar aqui para ele também, ok, for each
requested stock. For each requested stock, specify a number between 0 and 100, entre 0 e 100, onde 0 is onde 0 is extreme fear, então onde 0 seja medo extremo e 100 is extreme greed, ou seja, positividade extrema. Beleza? Esse é o objetivo desse cara aqui, analisar criar um sumário, um resumo sobre as notícias relacionadas a essa ação, especificar uma trend up, down ou sideways com o contexto dessa notícia e para que em cada request de stock asset ele especifique um número de 0 a 100, onde 0 é extremamente receoso, né, com bastante medo, e 11 e 100 extremamente positivo, extremamente interessado nessa ação. Tá bom? Beleza? Ok. E aí o backstory, vou colocar um backstory aqui um pouquinho mais, um backstory um pouquinho mais completo aqui também, tá? You are vou colocar aqui you are highly experienced in analyzing vamos por analyzing the market trends and news, and have tracked assets for more than 10 years. Ok? Além disso, vou colocar aqui também. You are also master level analyst in the traditional markets and have deep understanding of human psychology. Acho que escrevi psychology errado. Psychology. Aqui tem um H também. Então, tô falando assim, bom, qual que é o seu backstory? Você tem altamente experiente, você é extremamente experiente em analisar as trends de mercado e notícias e tem analisado assets por mais de 10 anos. Você também é um master em analisar, você é um analista master level em analisar mercados tradicionais e tem um profundo entendimento sobre a psicologia humana, tá certo? Principalmente porque questões de notícias envolvem muito essa questão da psicologia humana. Até a gente está pedindo para ele colocar aqui uma análise sobre medo e positividade com relação às ações, tá certo? Vou colocar aqui, you understand macro tendências, você entende macrofactors, and combine those. Na verdade, isso aqui eu vou deixar para
para o próximo, vamos pensar assim. Vamos colocar vai ter mais um analista, né, que vai fazer de fato a avaliação. Então vou deixar uma descrição um pouco mais detalhada para o próximo. Vou botar aqui, ó. You understand news, their titles and information, tá certo? But you look at those with a healthy dose of skepticism, certo? Então você entende as notícias, os títulos e a informação, mas você olha com uma dose saudável de bom senso e ceticismo, tá certo? You consider also, deixa eu dar um enter aqui. You consider also the source of the news, tá certo? Então, aí a gente criou o nosso querido agente de análise de notícias. Verbose vou manter true, LLM é o mesmo. Vamos aumentar aqui. Como tem mais notícias e às vezes a notícia vem não é, ele pode não querer usar ela. Vamos colocar 10 interações aqui para ele rodar. Memory true, e aí a tool não é essa daqui. Vamos importar, eu vou colocar aqui um novo aqui em cima para a gente importar de fato a tool. A tool que a gente vai utilizar é uma tool. Opa, não é aqui que eu quero colocar. Eu quero colocar em cima desse aqui. A tool que a gente vai utilizar é a ferramenta, uma ferramenta do próprio LangChain do DuckDuckGo, tá certo? Então a gente precisa importar essa ferramenta aqui, tá? A gente importa ela do LangChain community.tools, tá? Import DuckDuckGo Search Results, ok? Então, mais uma lib para instalar, pip install LangChain -community, tá? O underline vira traço na hora de importar, e a gente vai utilizar o DuckDuckGo. Por que a gente está usando o DuckDuckGo? Porque o DuckDuckGo, ele, por exemplo, existe outros que é o Brave Search, por exemplo. Mas o DuckDuckGo não exige que a gente use, como é que fala? Criar uma conta, pegar uma chave de API, a gente simplesmente pode sair utilizando. Mas existem outras formas, tá? O Brave também fornece uma API, só que aí no caso a gente precisaria, por exemplo, criar uma conta lá e etc. Ok? Então vamos usar o DuckDuckGo. E aqui vai ser importando a tool de search. Então eu vou chamar de search tool. E vai ser o DuckDuckGo. A ferramenta já pronta. Vai ser muito mais fácil do que a do Yahoo Finance, porque já existe a ferramenta. Tá certo? E a gente passa dois parâmetros. Backend é news, ou seja, ele tem outros formatos de pesquisa, mas a gente só quer notícias. E um result máximo aí de 10, ok? Então, está importado aqui a nossa ferramenta de pesquisa, e é justamente essa ferramenta de pesquisa que o nosso agente de news vai estar utilizando. Perfeito? Então, criado aí o nosso News Agent, o agente de notícias. Beleza? Bom, vamos lá. Agora eu vou criar a task desse agente, tá certo? A task desse agente vai ser get news, certo? Task. Vamos lá. Cadê a outra task aqui? Vou até copiar ela.
só para a gente ter os parâmetros, né? Então vamos lá. Então vamos lá. A task da news vai ser o seguinte. Description. Take the stock ticket. Ok. Não, vamos deixar assim. Take the stock. E vou colocar um negócio aqui. And always include Bitcoin. BTC. Para que ele sempre, além da notícia if not requested, além da ação que a pessoa quer colocar, para ele pegar o Bitcoin, por exemplo, para ser analisado, tá bom? Deixa eu já colocar aqui para quem vai executar o News Analyst, para ele analisar junto, tá bom? Beleza. O que mais? Use the search tool to search each one individually, certo? Para ele pesquisar cada um dos dois individualmente, ok? Aí aqui, the current date is date time.now, para ele saber que é o dia de hoje. Qual que é? Compose the results into a helpful report. Beleza? E tá aí a description do que a gente quer que ele faça. Expected output. A summary of the overall market in one sentence summary for each requested asset. Ok? Além disso, bom, então é um sumário do overall market, ou seja, um sumário geral do mercado, uma sentença resumida para cada um dos assets, ou seja, para estoque e para o Bitcoin, ok? E também quero que include a fear / greedy greed score. O score de medo ou positividade for each asset, para cada um dos assets, baseado on the news. Ok? E aí, use the format. A gente pode estabelecer alguns formatos específicos para ele fazer. Então, aqui, use o seguinte formato: stock asset, depois qual que é o stock asset que você tem, o summary based on news, e aí o fear / greed score, ok? A gente pediu para ele fazer também uma trend, né? Current trend, up or down. Então sim, vou colocar aqui o trend prediction, beleza? E o agente que vai executar isso é o News Analyst.
tá aí a nossa task do cara de notícias. E aí, por final, a gente vai pro último agente, que vai ser o agente, eu vou até copiar aqui, que vai ser o agente que vai fazer a análise de fato. Então eu vou chamar ele de Stock Analyst Report. Stock Analyst Writer. Melhor. Que é o cara que vai escrever a análise de fato. Agent. E vamos lá. O nosso agente vai ser aqui um role Senior Stock Analyst Writer. Ok? Qual que é o goal dele? Write an insightful, compelling and informative 3-paragraph long newsletter based on the stock report and price trend. Beleza? Ok. Esse é o objetivo desse cara. Backstory. View. Eu vou colocar aqui. You are widely, como é que se escreve widely? You are widely accepted as the best stock analyst in the market, certo? You understand complex concepts and create compelling stories and narratives. E cria histórias narrativas que resonate with wider audiences. Então, ele é o melhor analista do mercado, consegue construir isso, ter essa visão do mercado, etc. Vou colocar aqui. You understand macro factors and combine multiple theories. Multiple theories, por exemplo, cycle theory and fundamental analysis. Pronto. You're able
to hold multiple opinions when analyzing anything. Beleza, vou dar um enter aqui. Ok. Então vamos lá. Você é o melhor analista do mercado, consegue entender conceitos complexos e criar histórias e narrativas para que audiências maiores consigam entender. Você entende macrofatores e combina múltiplas teorias, além como teoria do ciclo e análises fundamentais. Você consegue segurar multiple opinions quando está analisando alguma coisa, né? Opiniões diferentes quando está analisando qualquer coisa, tá certo? Analyze the trends, price and news and write on site for... Ok. Beleza. Então esse cara aqui é o nosso analista que vai escrever o nosso resumo. Backstory. O que mais? Verbose igual a true. Daí LLM igual ao nosso LLM. Max iter 5. Memory igual a true. Ok. Allow delegation igual a true. Nesse caso, acho que os outros eu não pus allow delegation. Não, vou colocar. False. O allow delegation é para caso ele possa delegar alguma parte da tarefa dele para outros, e esse último, como ele vai utilizar o input de outros, né? Então ele precisa ter essa possibilidade, tá certo? Perfeito. Então tá aí o nosso... Opa, faltou uma vírgula. Aqui falta uma vírgula. O nosso analista que vai escrever também o nosso resumo final, tá bom? Beleza, ele precisa de uma task também, né? Write analysis task. A task final dele vai ter uma description. Certo? A descrição vai ser use the stock price trend and the new stock news report to create an analysis and write the newsletter. Okay. About the ticket, certo? Company. Is brief, que seja breve, e highlights the most important points. Okay. Focus on the news. Focus on the stock price, news, stock price trend, né? News and fear/greed score.
ok? Então, foque na trend, na tendência do preço, nas notícias e no Fear Greedy Score. Qual que são as próximas considerações do futuro, tá? Outro ponto é include the previous analysis of stock trend and news summary. Expected output. Então, ficou uma a mais aqui. Então, use o preço, o trend de preço e o reporte de notícia para criar uma análise e escrever uma newsletter sobre o Ticket Company, que seja breve e mostre os pontos importantes. Foque na Stock Trade Price, na notícias e no Fear Greedy Score, no score de medo / positividade, e quais são as tendências do futuro. Inclua as análises prévias dentro do seu report, tá certo? E aí agora o expected output é que seja, vou colocar que seja um eloquent 3 paragraphs newsletter, formatado as markdown in an easy readable manner. It should contain contém. O que vai ter que ter no report dele? Vai ter que ter 3 bullet summary, ok? 3 bullet executive e o bullet tá bullets. Depois introduction, overall picture and spike up the interest. Main part provides the meat of the analysis, including the news summary and fear / greed scores. E aí depois summary, key facts and concrete future trend prediction, up, down or sideways. Beleza? E temos aí o nosso expected output. Quem que é o agente que vai executar isso? É o stock analyst. E context. A gente não tinha usado context antes, mas para essa task ser usada, qual que é o contexto que eu preciso? Eu preciso do contexto da task do get stock price e do contexto, cadê a outra task? Do get news. Então são dois contextos que eu preciso incluir para ele poder executar. Para essa task ser executada, eu preciso do contexto da primeira task e da segunda task para que ele possa ser feito, ok? E aí finalmente a gente vai para criar o nosso grupo
de agentes de IA usando o método crew. Eu não importei ele. Vamos ver. Não. Aqui, ó. Importe o método crew, do crew AI. Ok? E aí, de fato, a gente vai criar nosso grupo de IA, que vai ter quais são os agents que estão envolvidos, ok? Quais que são as tasks que estão envolvidas aqui, beleza? Verbose, qual que é o processo? E esse carinha aqui eu vou ter que importar ainda, tá? E full output, eu vou pôr true. E share crew igual a true. Opa. Share crew igual a false. Manager LLM é o nosso LLM. Ok? E o max iter de tudo isso aqui é 15. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou criar agora o grupo, né, maior de IA, de agentes de IA. Os agentes são o Stock Price Analyst, o News Analyst, cadê o News Analyst? E por final, o Stock Analyst Writer. Quais são as tasks que eles vão executar? Primeiro é a Get Stock Price. Depois, tem até aqui. A Get News. E por fim, a Write Analysis. Ok? Process. Vamos lá, eu vou pegar lá no... Vamos voltar para a documentação ali. Rapidamente. QAI. Agents, Task Tools, Process. E o Crews. O Crews é o que a gente criou agora, né? Que a gente passa quais são as tasks, quais são os agentes. E o Process é o Flow Process. Se ele vai ser sequencial ou hierárquico. Que o nossa crew segue, tá bom? Então, sequencial ele vai garantir que as tasks são uma atrás da outra, e hierárquico ele vai organizar as tasks de maneira hierárquica para que ele consiga delegar e executar baseado na estrutura da cadeia de comando, tá certo? E aí ele pede que tenha um Manager Language Model, que é o LLM, ou então um Manager Agent que vai fazer essa gestão. No caso, a gente vai usar esse hierárquico, tá? A gente tem que importar lá o método, mas a gente vai usar o hierárquico porque até por isso a gente colocou aqui, ó, que esse agente ele pode delegar a função dele. Então, no final do dia, o método hierárquico esse é o cara que vai puxar todo o contexto e aí ele vai delegar para o agente de notícia ou para o agente de stock price para fazer as tarefas deles e aí depois juntar e resolver isso, tá? Então aqui, vamos lá importar no Crew AI. A gente tem que importar aqui o método de process. Cadê? Aqui. Process. E aí a gente vai usar aqui o process, então, ponto, hierárquico, ok? E aí temos, não executei a célula, né? Importei, mas não executei, então executa aqui e agora o process funcionou. Então, nossa crew agora está preparada e o que a gente precisa fazer é executar ela, tá certo? Vamos executar ela, então results vai ser igual a crew.kickoff, essa crew aqui, .kickoff, tá certo? E aí a gente vai passar um input e esse input vai ser igual ao quê? Qual que é o parâmetro que eles esperam receber? O ticket, que a gente foi colocando em todos eles lá. E o ticket vai ser o AAPL. Então eu vou falar, o input para o crew começar a rodar é que o ticket seja
a APL. E aí todos os carinhas estão usando o ticket para ir fazer a sua tarefa ou coisas do tipo. Opa, escrevi errado. Inputs e um igual só. E aí começou a execução da nossa crew, tá vendo? Ó? Então, o Working Agent, o Crew Manager, que a gente definiu que era o LLM da OpenAI, vai falar, ó, você tem que fazer isso. E ele começa a executar cada um dos agentes aqui, ó. O Stock Manager delegou, e aí a gente consegue ir vendo o Yahoo Finance Tool pegando as ações, o preço de ação, tá certo? Aqui, ó, ele deu aqui um final answer sobre o preço das ações, tá certo? E aí executou todos os nossos tasks, ok? Vamos printar aqui para ver qual que foi a resposta, tá? Vamos colocar aqui assim, ó, list results.keys, só para a gente entender aqui o que vem no results. Ele vai vir esses dois parâmetros, tá? Se a gente der um print aqui, ó, length, vamos dar um results.final output. Aqui está o final output que ele trouxe, tá certo? A gente pode ver também o results. Opa. Que tem 3 task outputs, ou seja, foram 3 tasks que cada uma gerou um resultado, e o final output foi aqui o Stock Analysis Report que foi feito, tá? Vamos colocar isso aqui num formatinho mais Markdown, só para a gente poder não importei o Markdown, vamos lá. Só importar o Markdown aqui para ele formatar melhor nossa resposta. Então, from IPython ponto display import Markdown. Ok? Já é da própria lib, tá? Do próprio Python. E aqui tá, de fato, o nosso final output, um Stock Analysis Newsletter. E aqui tem a newsletter. Hoje, no dia 11 de agosto, deu over o nosso report sobre a Apple aqui. Um sumário executivo, ó. The stock price is on a upward trend, ou seja, uma trend subindo. Aí ele vai trazer algumas notícias positivas referentes à Apple. New Product Launches, Partnerships, novo lançamento de produtos e parcerias está fazendo isso subir, em conclusion, e tá aí o nosso report e análise utilizando Creo AI, beleza? E aí na próxima aula a gente vai ver como deployar isso na cloud ou como uma API para ser consumida pelo seu serviço, sua aplicação. Bom, só mais alguns tópicos aqui, tá? Porque os ambientes do Python, né? E principalmente quando a gente está usando bibliotecas como Creo AI, etc., podem influenciar no código funcionar ou não. Então, aqui na primeira célula, eu coloquei as versões de cada lib que a gente está usando, tá? Para você poder instalar na mesma versão e não ter problema nenhum aí com o seu código, tá? Se estiver rolando algum erro no código, é possível que seja isso, tá? Então, Yahoo Finance 0.2.41, Creo AI 0.28.8, LangChain 0.1.20, LangChain OpenAI 0.1.7,
LangChain Community 0.0.38 e DuckDuckGo Search 5.3.0, tá certo? Beleza? Então, só para garantir que isso vai funcionar corretamente. Além disso, a gente pode criar um ambiente virtual para executar esse projeto. Eu particularmente uso Conda, mas a gente pode criar um ambiente virtual de uma maneira bem simples aqui no próprio VS Code, tá? Você clica aqui, ó, no kernel para executar, e aí você pode selecionar outro ambiente, ambientes Python, e criar um ambiente Python venv aqui, ó, virtual env, para você escolher o Python, e ele vai criar esse ambiente de virtual env, tá certo? Ok? E aí a gente pode executar quando for aqui, ó, selecionar um kernel, ambientes Python, selecionar esse ponto .venv, que é o ambiente que a gente executou aqui. Vou até dar reiniciar o kernel aqui e executar tudo. E ele vai instalar todas as bibliotecas e instalar o que a gente precisa, e aí, de fato, executar e fazer o código funcionar. Tá certo? Bom, e tá aí, o nosso código funcionou, tá? Então, se tiver com algum probleminha de lib, execute essas bibliotecas. Se ainda não efetivar, cria um venv para poder executar melhor, tá bom? Vou mostrar uma outra forma de se criar esse virtual env. Vou até deletar esse aqui, tá? E vou mostrar para vocês um outro caminho para fazer isso. Bom, da outra forma que eu mostrei, né, eu cliquei aqui em selecionar kernel, selecionar do kernel, ambiente de Python, e criei um ambiente de Python. A gente pode fazer a mesma coisa via terminal, tá bom? Então, abri um novo terminal, estou na pasta, eu posso executar o comando python-m, aí venv e um nome de um ambiente, né? Vou criar aqui, tipo, env agent, por exemplo, tá certo? E aí, a biblioteca do venv vai criar esse environment específico para o meu agent. Quando eu clicar em selecionar kernel, selecionar outro kernel, ambientes Python, tá aqui o env do agent também. E aí só executar todo o código que vai instalar as biblias na versão correta e executar, funcionar certinho. Tá certo? Galera, chegamos ao final da nossa primeira parte do projeto. É bastante conteúdo, então é normal se você precisar voltar, reassistir algumas partes da aula, não fica se preocupando muito com isso. Amanhã vai ser liberada a segunda aula para a gente finalizar o nosso projeto de inteligência artificial e possivelmente o seu primeiro projeto de inteligência artificial do portfólio. Não se esqueçam de completar o desafio para poder concorrer à camiseta do evento e a bolsa de estudos e, claro, também pegar a sua certificação de participação. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!